Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, que celebra o diácono Lourenço, mártir da igreja, que uma vez perguntado e cobrado pelas pessoas a respeito da riqueza da igreja, pessoas que queriam que ele apresentasse, pessoas que queriam que ele entregasse a riqueza da igreja, ele ali pediu um momentinho, espera só um momento, me dá um tempo para eu reunir toda a riqueza da igreja. E as pessoas ali que o cobravam pensavam que ele estava indo atrás das coisas, do ouro, do dinheiro da igreja. Lourenço pediu esse tempo, São Lourenço, encheu a igreja com os pobres, encheu a igreja com o povo pobre, e aí falou para aqueles que o cobravam, dizendo: aqui está a riqueza da igreja. A riqueza da igreja são os pobres. Isso acabou custando caro para ele, porque ele acabou indo para o martírio, né? Irritou aqueles que procuravam a riqueza material e ele apresentou a riqueza espiritual da igreja, que não é uma riqueza espiritual vazia, mas que se manifesta de forma concreta. É essa a forma que a liturgia de hoje nos provoca quando diz que é feliz o homem caridoso e prestativo. Quando fala dessa caridade e desse serviço prestado, que é diferente de uma ação social ou de um serviço de uma ONG. Esse homem que é feliz porque é caridoso e prestativo. E aí a primeira leitura diz assim: dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Primeiro que pode acontecer que às vezes a medida do coração, aquilo que eu senti no meu coração, muitas vezes é maior do que aquilo que eu tiro do meu bolso. Às vezes a medida do coração acaba sendo maior do que a medida do bolso. E aí eu viro uma pessoa que presta uma caridade virtual. Eu até sinto vontade, mas não concretizo. Eu até sinto no coração, mas não faço. É a caridade virtual, é aquele que sente no coração, mas não põe a mão no bolso. É aquele que sente no coração, mas não concretiza o seu gesto, porque fazer caridade não é só dar dinheiro. É aquele que sente no coração, ele até sente aquela coisa no coração, aquela compaixão, aquela vontade, mas não concretiza. É a caridade virtual. Ou o segundo caso, às vezes, a medida do bolso é maior que a do coração. É aquela pessoa que até dá dinheiro, até faz a caridade para ficar livre do problema logo. Eu até dou o dinheiro logo, ela até tem disposição de dar logo o dinheiro para ficar livre da situação, para não se envolver. Então ela prefere dar as coisas para não ter que se envolver. Feliz o homem caridoso e prestativo. Só que a caridade do Senhor, aquela que ele fala no Evangelho hoje, envolve muito mais do que dar de coração e dar de bolso. Envolve muito mais do que a caridade de dar coisas. Quando o Evangelho diz assim: quem se apega à sua vida, perde-a. Essa caridade que muitas vezes é uma caridade social e pagã, de quem dá o que tem. Mas o Evangelho não está falando de uma caridade de quem dá o que tem. Essa caridade é importante, mas o Evangelho não para nesse nível básico da caridade, dar coisas.
O Evangelho está nos pedindo uma caridade maior. Esse homem que é feliz, que é caridoso, que é prestativo e por isso é feliz, ele ultrapassou o nível da caridade de dar coisas. Ele vive a caridade do Evangelho, de quem, além de dar coisas, para além de dar coisas, tem a coragem de dar daquilo que é. A pessoa que ultrapassa a caridade de dar o que eu tenho para dar aquilo que eu sou. É aquela pessoa que se envolve com a caridade que presta. É aquela caridade que um pai presta para o filho, que não dá só o que ele tem. Não é o pai que dá só dinheiro. Não é o pai só que põe comida em casa, mas é o pai que dá daquilo que ele é. A caridade que não envolve o que eu sou é uma caridade pela metade. É um padre que dá daquilo que ele estudou. É um padre que dá daquilo que ele leu, mas não é um padre que dá daquilo que ele é. Ele não se envolve com aquilo que ele entrega. É mais ou menos como alguém que dá a esmola, né, e joga de longe a esmola para não mexer, para não se contaminar, entre aspas, com a pobreza do outro. É essa caridade que o Evangelho está pedindo, de quem tem coragem de dar mais do que tem coragem de dar daquilo que é. São Lourenço prestava caridade para os pobres, mas se envolveu ao ponto de se entregar por inteiro e viveu esse martírio. Nós que precisamos ter a coragem de ser caridosos e prestativos, até quando eu não tenho dinheiro para dar, mas eu me envolvo. E eu estou inteiro naquilo que eu faço, no meu trabalho, na aproximação com aquelas pessoas. Porque se eu posso ter coisas para dar, essa caridade é importante. Mas caso eu não tenha essas coisas para dar, eu posso me entregar. Eu posso fazer a caridade da presença, a caridade da visita, dessa presença, dessa assistência, que muitas vezes não acontece porque eu quero preservar a minha vida. E o Evangelho fala que quem preserva essa vida acaba perdendo. Quem se apega à sua própria vida acaba perdendo. Quem não tem a coragem de treinar, começar pela caridade básica, de dar coisas, quem não tem a coragem de dar as coisas, nunca vai chegar na caridade cristã, que é dar a si mesmo. E essa caridade eu não estou falando só de coisas para os outros, eu estou falando dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, filhos que têm coragem de dar o dinheiro, mas não têm a coragem de se envolver com os pais. Filhos que dão da medida que o bolso é maior, eu até pago o plano de saúde, eu até dou o dinheiro dos remédios, mas eu não tenho paciência de ouvir e de estar. É a caridade de quem faz de bolso, mas não envolve de coração. Essa não é uma caridade cristã, é uma assistência social que eu dou. Como se eu fosse uma ONG, como se eu prestasse um serviço social. Não, essa não é a caridade que o Evangelho de hoje está nos convidando, ao ponto de perder a vida, que não é desrespeitar essa vida, mas como um pai, como uma mãe, como alguém que se responsabiliza e ali se envolve, e mais do que dar coisas, dá de si, se entrega, como a Eucaristia, que em toda missa nós celebramos. Mais do que dar milagres, mais do que conceder coisas, Deus se entrega. Essa é a caridade cristã. Essa é a caridade que nós somos chamados. A nossa vida não foi dada para ser preservada e protegida como um grande tesouro. Essa vida foi nos dada para colocar a serviço dos outros. Hoje em dia isso não acontece mais, mas antigamente, quando lá naquele tempo a gente era criança, que aí a gente ganhava o presente, pai e mãe ficavam do lado olhando, para ver se o presente fosse bom e caro, o pai e a mãe já catavam o presente e colocavam lá na estante, né? Aquele presente que a gente nunca tirava do plástico, porque era caro, que a madrinha deu, né? Aquela madrinha que só aparecia para dar presente caro no aniversário e não se comprometia. E aí o presente caro dela ficava lá na estante. E a gente nunca brincava com aquele presente. Nunca gastava o presente, mas nunca brincava com ele. Tem gente que recebeu o presente da vida
e até hoje deixa esse presente na estante. Está lá envolvido com plástico, impermeável, não se gasta. Está lá bonito na estante, mas nunca prestou serviço. Aquele brinquedo nunca foi usado, aquela vida nunca foi oferecida. Se preservou, ficou lá na estante, juntando poeira e gordura. A gente cresce, olha para o brinquedo e nem tem mais graça aquele brinquedo, passou o tempo. A nossa vida não é um brinquedo para ser colocado numa estante e ser preservado. É para ser dividida, é para ser oferecida. E aí, junto com a caridade do dinheiro que eu dou, da sopa que eu dou, da assistência que eu dou material, precisa ir também a minha vida, precisa ir também aquilo que eu sou. Quem dá só o que tem, acaba se preservando. Quem tem coragem de se misturar com a caridade, dá do que tem e oferece daquilo que é. Essa é a caridade do Evangelho. O Evangelho não nos propõe uma assistência social. O Evangelho não nos propõe um serviço de quem oferece o serviço e se mantém distante. O Evangelho nos mostra um Jesus que veio a serviço e se misturou com os pobres para quem ele veio trabalhar, para quem ele veio enviado. Eu e você somos convidados a descer dessa estante, onde nós estamos como um brinquedo preservado e guardado, porque somos muito caros, muito bonitos e muito importantes e precisamos nos preservar. É importante descer da estante e se misturar. Quando perguntaram para São Lourenço, cadê a riqueza da igreja? A igreja estava cheia de pobre e Lourenço no meio dela. Hoje a gente celebra São Lourenço. Que Deus nos conceda a graça da conversão ao ponto de descer da estante, tirar o plástico e nos misturar. Porque do nosso lado, lá em casa, no meu trabalho, na minha comunidade, com as pessoas que eu convivo, lá na minha paróquia, existem pessoas precisando da caridade que eu posso prestar e que vai muito além daquilo que o meu bolso pode dar. Eles estão precisando daquilo que eu sou. Ainda que eu seja limitado, ainda que eu tenha vários limites, existe alguém que está do meu lado, que precisa daquilo que eu sou. E isso é viver a caridade cristã e não só assistência social. CançãoNovaPlay.com. Assine já!